Eu sou o presbítero Wesley Navarro, sirvo ao Senhor ali na Assembleia de Deus Ministério Madureira, aqui na sede, na Avenida Capitão Francisco César, ali com o pastor presidente, pastor Cláudio. E hoje aprove ao Senhor, fazia algum tempo que eu não vinha a esta casa, e aprove ao Senhor me conduzir nesta noite a este culto para adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Gostaria de ler uma palavra em Romanos, capítulo de número 12, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 11, que diz assim, na minha tradução diz: não relaxeis o vosso zelo, sede fervorosos de espírito, servir ao Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós vemos aqui nessa passagem bíblica aos Romanos, a qual o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta. Essa carta é a carta mais teológica que o apóstolo escreve, é a carta maior do apóstolo Paulo, das 13 cartas que o mesmo escreve. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo trazendo aqui conselhos e preceitos para o seu povo, para o povo de Deus naquela época, para o tempo daquela igreja que se localizava em Roma, sabendo que a igreja em Roma era formada por judeus e gentios. E Paulo está escrevendo e dando esta palavra no capítulo 12, falando para eles, alertando a eles acerca da importância deles serem fervorosos de espírito, para que eles viessem a ser fervorosos e não vagarosos no cuidado, na presença do Senhor, porque Paulo estava ali alertando acerca de um tempo que estava ainda nos dias dele a ocorrer, que era o tempo do esfriamento espiritual, era o tempo em que muitos haveriam de se esfriar espiritualmente, e Paulo, prevendo sobre a frieza espiritual, alertou através desta palavra a que eles fossem fervorosos, buscassem ao Senhor e se voltassem para Ele, a fim de que estivessem fervorosos na presença do Senhor e não devagar na presença do Senhor. Nos dias de hoje, meus amados irmãos, não é diferente. Nós sabemos que estamos vivendo a última época da igreja na face da terra, aonde a esperança da volta do Senhor Jesus se faz cada dia mais presente em nossos dias. E nós vemos aqui que o conselho da palavra de Deus para nós nesta noite, como ele já tem falado e continua falando agora, é para que eu e você não venhamos a esfriar-se na fé, antes porém ser fervoroso de espírito, estar despertado na presença do Senhor. Para quê? Para que possa alcançar a redenção final na volta do Senhor Jesus Cristo. Muitos têm se esfriado na fé, mas eu e você não podemos nos esfriar, antes porém está aquecido pelo fervor do Espírito, pelo despertamento, ora, que a palavra de Deus nos faz em nossas vidas. Por isso, nesta noite, o Senhor está nos aconselhando a ser fervoroso de espírito. Se eu estava sendo devagar na minha vida cristã, se você estava sendo devagar na sua vida cristã, o Senhor está te dizendo nesta noite: comece a ser fervoroso de espírito, comece a se despertar, para que verdadeiramente você não venha cair em um esfriamento espiritual. É tempo de nós estarmos atentos, meus irmãos, quanto ao esfriamento espiritual. Não podemos de modo algum, mas o Senhor nos fala para conosco, nos alerta por meio do seu Espírito, que é o porta-voz
sede fervorosos. Aqui nessa tradução disse: não relaxeis, ou na vossa tradução vai dizer: não sede vagarosos no cuidado. Aqui disse: não relaxeis o vosso zelo, sede fervorosos de espírito e servir ao Senhor. Irmãos, para servir ao Senhor precisa ter força, ter vigor. E nessa noite você pode dizer assim: mas irmão, eu não estou tendo força para continuar servindo ao Senhor, eu não tenho força para continuar a minha caminhada cristã. Verdade, todavia o Senhor fala para ti: sede fervorosos. De que forma? Através de se voltar para Ele. E nessa noite a palavra de Deus é vida, e ela tem o poder de te dar vida, de te fortalecer, de trazer renovação, a fim de que você verdadeiramente seja fervoroso e continue a sua caminhada alegremente para a glória do Senhor. Por isso a palavra de Deus nos fala aqui nessa noite: servir ao Senhor. E para servir ao Senhor precisamos estar avivados, despertados, senão não conseguimos servir como convém. Mas Deus nessa noite está aqui para te ajudar por meio da sua palavra, está aqui para te auxiliar em meio às batalhas, em meio às jornadas. O Senhor está aqui para te socorrer, para que você possa continuar alegremente a caminhada cristã rumo às mansões celestiais. Sede fervoroso de espírito e não vagarosos. Por isso o Senhor nesta noite tem, por meio da sua palavra, fervor, vida, vigor espiritual, para que você possa verdadeiramente caminhar na presença do Senhor até que Ele venha, e mantendo a esperança, porque quantos já perderam a esperança? Qual a esperança? A maior esperança da igreja e a maior promessa para a igreja, que é a volta do Senhor. Muitos já consideram como utópico a vinda do Senhor, algo não real, mas a palavra de Deus continua nos alertando, porque é tempo de nós trazermos à tona essa maior esperança, a razão da nossa fé, o fim da nossa fé. Qual que é? Como diz Pedro, diz: a salvação da alma, lá em 1 de Pedro capítulo 1, no versículo 17 aproximadamente, ele vai dizer: ou seja, nós não podemos, meus irmãos, perder a expectativa da volta do Senhor. E muitos, por conta de estarem perdendo ou se esfriando na fé, vai perdendo essa expectativa da volta do Senhor. E nós precisamos mais do que nunca, conhecendo os tempos atuais, conhecendo os dias atuais, fica evidente que a volta do Senhor Jesus está mais perto do que quando nós abraçamos a fé. Até mesmo como disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, que a nossa salvação está bem mais perto do que quando abraçamos a fé, viemos a fé em Cristo Jesus. Portanto, que possamos ficar com esse alerta da palavra do Senhor, cuidando da nossa vida cristã acima de tudo, e mantendo o fervor da vida cristã, o despertamento espiritual, os desejos pelas coisas de Deus. Amém. Amém.